E aí, gostou do Maranhão? Realmente aquilo que Deus fez, toda a natureza, toda a beleza, é muito lindo, chega a ser sobrenatural. Sobrenatural também é o testemunho que você vai assistir agora do Juvenil. Olha só, gente, que oportunidade, né? Eu estou aqui em Tocantins, na cidade de Araguaína. Nós vamos conhecer hoje a história de vida do Juvenil, né? Existe uma frase impactante na vida do Juvenil. Ele deixou de ser um agressor para ser um protetor. É isso mesmo? Com certeza. Isso daí é uma frase que encaixa perfeitamente na obra que Deus fez na minha vida. Né? Eu estava relatando isso que no momento, antes de eu conhecer a presença de Deus, eu fui assim, resumindo, criado numa família no qual nós éramos em 4, né? Cada um filho de um pai. Não por minha mãe ser uma mulher que é da vida, mas era uma mulher que ela trabalhava muito, ela trabalhava em um restaurante e o trabalho dela era das 7 da manhã e até as 9 e pouco, 10 da noite. E ela não tinha tempo para estar namorando e conhecendo. Então, ali o que acontecia de muitas das vezes que ela tinha um relacionamento, acabava engravidando. Ok. Cresci junto, cuidado pela minha avó, junto com alguns primos meus, né? Porque eu sou o caçula da família. E até a idade dos 9, 10 anos, eu caminhava, ia e vinha para a igreja com a minha avó, que ela era cristã, mas aí então ela faleceu. Aí eu voltei a morar com a minha mãe. Fui morar com a minha mãe, eu parei de estar caminhando nesse caminho. Então é como se tudo aquilo que eu tinha aprendido estivesse apagado da minha mente. E convivendo com a minha mãe, e ela saía para ir para o trabalho, e eu fiquei muito à mercê da situação. Então eu conheci amigos no qual eu comecei a caminhar, ir com eles, então aconteceu aquilo dele falar assim para mim: se você quiser caminhar junto com nós, quiser estar aqui na nossa turma, você tem que fumar, você tem que beber. E esse relacionamento, né, com essa galera, aonde isso foi parar? O que aconteceu foi que esse relacionamento que parecia ser tão bom no início, se apegado, eu fui me aprofundando nesses conhecimentos de umbanda, né, bebida, drogas, mas isso daí não parou só nisso. Chegou um momento que aqueles colegas, eles começaram a perceber que por causa da bebida, por causa da droga, eu comecei a me tornar um homem muito violento, sabe? A ponto da gente estar bebendo junto e de repente eu começar a estranhar os próprios amigos. Você queria bater neles, brigar com eles? Isso, ia chegar a ponto de brigar e sair coisas assim a ponto de que se não separar, sair até morte. E essa história, né, por causa das drogas, que você ficava dias e dias no mato, quase como um mendigo? Eu me aprofundei na droga, na pasta base, porque a minha cidade ela é muito próxima da Bolívia. Cáceres de São Matias tem uma distância de 60 a 80 quilômetros, então é muito fácil obter droga. Então eu me aprofundei nas drogas, né? Mas então, eu fui morar na capital, que é Cuiabá, e lá, depois de eu ter filho, depois de eu ter um relacionamento com a minha esposa, que é a Rose, aconteceu depois que o meu filho nasceu, foi que a minha queda foi maior. Eu não sei, assim, de uma hora para outra eu comecei a me sentir assim, como se eu não deveria estar ali, que as coisas de casado para mim não servia, eu estava completamente errado e comecei a me aprofundar em drogas, mas a cada dia queria mais me drogar e tal. Então muitas das vezes eu passava 3, 4 dias alongado em um mato fumando drogas. E o que te fez crer, né, realmente na tua transformação? O que te deu forças? Sim, eu costumo dizer que é através da fé da minha esposa. E aí então, ela começou a levar as amigas da grupo de evangelização, grupo de mulheres, para casa lá. E muitas vezes eu acordava depois de uma noitada, né? Levantava, colocava aquelas mulheres para correr. Aí quando era outro dia, tava lá a mulher. Então aquilo ali foi me comovendo. Quer dizer, as mulheres vinham colocar óleo, ungir a tua vida, orar por você e você tocava elas. Tocava elas, olha que coisa, rapaz. E aconteceu que um dia eu
eu me aprofundei mesmo, passei várias noites mesmo que perdido mesmo me drogando. E a minha sogra, ela veio me visitar, eu naquele lugar, na casinha que a gente morava, e ela veio falar para mim por que eu não buscava uma ajuda. E eu disse para ela assim, ó, para mim não tem mais solução. Ela disse, tem sim, né? Tem sim, você busca, que você pode encontrar. E você chegou a passar por um centro de recuperação para que sua vida fosse transformada? Sim, eu fiquei sabendo que no próximo de casa lá tinha um pastor que ele tinha esse trabalho, envolvido com esse trabalho de casa de recuperação. Inclusive teve algum dos amigos meus que era também drogado e que ele ajudou e passou muito tempo sem usar droga, voltou novamente a usar. Mas eu tinha comigo uma convicção, se eu conseguisse ficar pelo menos uma semana sem usar droga, eu nunca mais colocava na minha boca. Então eu admirei dele ficar todo aquele tempo. Então o que aconteceu? Eu bati na porta da casa desse pastor para pedir ajuda. Você foi sozinho lá? Fui sozinho. Então, quando eu bati na porta da casa dele, foi muito incrível aquilo que aconteceu. Há muito tempo que eu não vi aquilo, né? Ele abriu a porta da casa dele para mim e me recebeu de uma forma que arrebentou com o meu coração. Ele abriu a porta, me levou eu para dentro da casa dele e junto com a família dele, preparou um café, puxou a cadeira, colocou eu para me sentar. Tomei café junto com ele, que estava destruindo a minha família. Na verdade, o amor dele te constrangeu. Me constrangeu. A forma como ele agiu com você, né? E aí já era 3 horas da tarde, eu falei assim para ele, assim, pastor, é sério mesmo, eu preciso de ir para a casa de recuperação. Se o senhor não me levar, eu já estou até preparado já para acabar com a minha vida, que eu já não aguento mais viver nesse sofrimento. Aí ele disse para mim, então vamos. Fiquei lá, o propósito lá na casa de recuperação é 3 meses. Mas eu entendo que o que fez vir a transformação na minha vida, em primeiro lugar, foi aquela fé que a minha esposa tinha que eu poderia mudar. E a forma com que aquele pastor me recebeu na casa dele. Então eu creio para mim que lá naquela casa de recuperação, que eu cheguei ali, eu já cheguei já transformado. Aquele desejo de conhecer aquele Jesus que estava na vida daquele pastor. E foi dentro do centro de recuperação que você aceitou Jesus? Foi no centro de recuperação. Não sei se na hora que eu coloquei o pé ali, eu percebi que o pastor ele teve um amor muito grande por mim, né? E ele disse para mim que Deus tocou no coração dele, que realmente eu tinha entrado ali dentro daquela casa de recuperação, que era realmente para mim a mudança mesmo que eu queria. E comecei a caminhar na presença de Deus. Fiquei ali os 3 meses, saí com 3 meses que lá era o propósito, voltei para minha família, né? De lá, saí eu para a igreja desse pastor no qual ele me levou, eu para a casa de recuperação, o pastor João Batista, e comecei a caminhar junto com ele. O mais importante da transformação na vida de um drogado não é só a casa de recuperação, mas é mais a pessoa ser acompanhada depois que sai da casa de recuperação. E isso aconteceu comigo. Esse pastor realmente me honrou, me abraçou, falou, não, agora, a partir de agora, eu vou caminhar com você. Juvenil, e a pessoa que passa, né, por todos esses problemas de droga, centro de recuperação, com certeza é muito mais difícil essa pessoa se reintegrar à sociedade, né? Até mesmo empresas, poxa, elas vão contratar ou não, né? Como é que foi? Você conseguiu um emprego facilmente? Não é fácil. A pessoa, quando ela está envolvida nas drogas, ela passa muito tempo igual eu. Eu tinha mais tempo de drogado do que sem me drogar. Em Cuiabá eu era conhecido mesmo como uma pessoa que era drogada, então muitos me conheciam. Então, quando eu vim da casa de recuperação que eu precisava trabalhar, eu tive uma certa resistência para me conseguir o emprego. E havia uma empresa no qual eu já fazia mais de quase 2 anos que eu estava batendo na porta querendo trabalhar lá, porque era uma empresa muito boa. E para minha surpresa, depois que eu saí, veio na minha casa um convite dessa empresa para mim ir lá participar de uma entrevista com ela. Então dali comecei a trabalhar, Deus me abençoou, eu comprei um terreno, construí uma casa,
pediu para o pastor fazer um culto lá no domingo para a inauguração da casa. Ele fez no domingo, 3 horas da tarde. E aí terminou, encheu de gente no quintal. Ele falou assim, olha, no outro domingo eu quero outro culto aí. Aí passou no domingo e fizemos, foi do mesmo jeito, muitas pessoas. Sei que no terceiro culto ele disse, olha, eu estou indo numa reunião de pastores em São Paulo, então eu quero que você faz o culto aí. Aí eu disse, tá doido, pastor? Então nisso daí nós começamos a fazer todo domingo esse culto às 3 horas da tarde. Aconteceu de ser necessário a gente ir para um salão, porque às vezes a gente ia começar... gente na tua casa. E também ia começar o culto, começava a chover. Bom, Juvenil, eu queria voltar lá no início da nossa entrevista, onde tem aquela frase que impacta a tua vida. Você deixou de ser agressor para ser um protetor. Agressor, tudo bem, a gente já entendeu, né? Por que agressor? Agora, por que você passou a ser um protetor? Ok, eu recebi um chamado. Passado algum tempo, nós tivemos contato com um pastor, no qual ele foi convidado para abrir uma casa de meninas. Aí o ministério no qual eu fazia parte, ela foi chamado para abrir essa casa de Menina dos Olhos de Deus. E o mais incrível é que desde quando começou esse projeto Menina dos Olhos de Deus lá no Nepal, eu e a minha esposa já ofertava, enviando dinheiro lá para o Nepal para o funcionamento dessa casa. E agora Deus, ele já não queria que nós ofertássemos mais, ele queria que nós nos ofertássemos para a obra dele. Então nós fomos trabalhar nessa casa. Ficamos ali por um ano, graças a Deus foi uma bênção. E então nós tivemos também esse chamado para vir abrir essa casa aqui em Araguaína, Tocantins, né? Esse trabalho da casa das Meninas dos Olhos de Deus é muito interessante, porque é como pastorear, sim, mas não só em púlpito. É um pastoreamento naquilo no qual realmente Jesus diz, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque você se doa, a cada dia você vai fazendo parte daquela vida, né? A pessoa que chega próximo de você arrebentada, sem sonho, né? Achando que está tudo acabado, e você começa a transmitir para ela o amor. E o mais incrível de tudo, Mário, é que criança é o que Deus tem de mais precioso. Porque quando os discípulos estavam ali ao lado dele indagando qual deles seria o maior, Jesus tirou uma criança ali do meio da multidão e disse, aquele que se tornar pequeno, puro como uma criança, é o maior no reino do céu. E outra vez ele disse, deixei as criancinhas vir até mim, porque das tais é o reino do céu. Então Deus, ele nos deu o privilégio de proteger o bem mais precioso dele, que é a criança. Então por isso que vem né? Agora eu estou entendendo a questão da protetor. Você agora cuida de criança, você protege elas, educa elas no caminho que Deus realmente quer. E o mais gratificante que quem mais ganha recompensa nisso somos nós. Porque daquilo que você passa para ela, conhecimento, amor, é retribuído para você também em amor. E não existe uma coisa mais linda do que você ver nos olhos daquela criança, depois de alimentar, aquele sorriso estampado no rosto. Então esse é o maior preço, é o maior pagamento que um ser humano pode ter, né? Então eu sou muito grato a Deus do lugar aonde Ele me tirou e aonde Ele está me colocando. E este foi o testemunho do Juvenil, que foi transformado pelo amor de Jesus. E eu quero terminar o programa de hoje de uma forma diferente. Eu quero pedir perdão para você que foi frustrado através de vida de pessoas cristãs e da própria igreja, que de alguma forma não souberam levar o amor de Jesus para você. E hoje você não quer mais saber de Deus. Eu quero te pedir perdão, que você sinta esse amor de Jesus na sua vida e que você volte a praticar o amor de Jesus, volte a buscar ter um relacionamento com Deus na sua vida. O que acontece é que tem muitas pessoas que não estão preparadas para falar do amor de Jesus e elas vão de uma forma egoísta, elas querem que vocês sejam parecidos com elas, ou elas querem que vocês vão na igreja delas, e na verdade não é assim. O que acontece é que existe apenas um reino de Deus. Existe o amor de Jesus muito interessado pela sua vida. Então que você volte para os caminhos do Senhor e que você sinta o perdão dessa igreja em nome de Jesus. Esperança. Em Jesus sempre existe esperança. E que Deus te abençoe.